Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui da BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes, estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Notícias que mexem com os mercados no Brasil e no mundo. E hoje, que é dia 1º de agosto, terça-feira, 1º de agosto de 2023, 4 horas e 1 minuto. Nesse momento, vamos dar uma olhada como estão as bolsas de valores aqui no Brasil. O Ibovespa está subindo 121.042 pontos. Olha, está caindo, aliás, 0,74%, 121.042 pontos. A pior do dia nesse momento é a Sabesp, que perde 3,75%, seguida pela Arezzo, 3,64% de queda, e Equatorial perde 2,39%, mas também a Petrobras em forte queda. Nesse momento, a ação ordinária da Petrobras está perdendo 2,18%, a preferencial também cai 2,19%, isso após as declarações do presidente da estatal petrolífera, que disse que não teremos alterações no preço, mesmo com essa volatilidade das cotações internacionais do petróleo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. A melhor ação do dia hoje, a Magalu, que sobe 2,99%, evidentemente na expectativa de uma redução da taxa básica de juros na reunião do Copom, que está acontecendo hoje e que vai até amanhã. Temos também a SLC Agrícola, que também sobe 2,02%, e a Minerva, que está ganhando 1,88%. O dólar, por sua vez, está subindo 1,40%, R$ 4,80. Petrobras, falamos então em queda, Vale também cai, aliás, 1,13%, R$ 68,38 para a Vale. E para entender o que está acontecendo com o minério de ferro, com o petróleo, com as bolsas internacionais, eu chamo minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isa. Como está a situação lá fora? Muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar então com as bolsas europeias que fecharam em queda, com a alemã DAX recuando as máximas ali, suas máximas recordes em meio à redução da atividade industrial da zona do euro e também da China, ressaltando os riscos crescentes ali para a economia global do aumento das taxas de juros. Uma pesquisa mostrou que a atividade manufatureira do bloco se contraiu em julho no ritmo mais rápido desde maio de 2020, à medida que a demanda caiu, apesar de as fábricas reduzirem os preços acentuadamente. Houve uma fraqueza bem considerável observada na Alemanha, a maior economia da Europa, enquanto França e Itália, a segunda e terceira maiores economias da zona do euro, também registraram deteriorações. Então, vamos lá, FTSE no Reino Unido com queda de 0,42% aos 7.666 pontos, DAX na Alemanha com queda de 1,24%, foi o fechamento lá na Alemanha, 16.242 pontos, CAC na França teve queda de 1,22% aos 7.406 pontos e BEX 35 na Espanha teve queda de 1,47% aos 9.500 pontos. Agora, os principais índices de Nova York registram queda nesta terça-feira, uma vez que os investidores analisam uma enxurrada de relatórios trimestrais das companhias e avaliam um novo lote de indicadores econômicos. Vamos ver então como estão operando as bolsas dos Estados Unidos. Dow Jones deu sinal, reverteu agora, foi para o positivo, 0,20% de alta. S&P 500 permanece em queda, 0,18% de queda. E Nasdaq, Bolsa de Tecnologias, 0,30% de queda. Temos também cotação, fechamento já de petróleo. Os preços internacionais do petróleo fecham um dia em queda hoje. WTI com queda de 0,53% aos $81,37. E Brent, que é a referência para a Petrobras, com queda de 0,61% aos $84,91. Temos também preço do minério de ferro aqui. Vamos dar uma olhadinha para ver como fechou o minério lá, a commodity lá no Porto de Dalian, com queda de 0,78% aos 830 ienes. Perfeito. E agora vamos falar das declarações do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats,
que disse, né, que não procedem os rumores que ele iria aumentar entre hoje e amanhã o preço dos combustíveis. Lembrando que o preço do petróleo está subindo muito, como a Isa falou também, e todo mundo espera que a Petrobras aumente os preços do petróleo, aumente os preços dos combustíveis, mas o presidente disse que não vai aumentar os preços dos combustíveis. Ele teria voltado atrás a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prats se reuniu nesta manhã com Lula, junto com todos os diretores da Petrobras e também com outras autoridades. A reunião durou cerca de 2 horas e teve como objetivo apresentar os investimentos planejados pela estatal e também o que já foi feito nos primeiros 6 meses da nova gestão da Petrobras. Prats acreditou os boatos sobre a interferência do governo nos preços a aqueles insatisfeitos com a mudança de rumo da Petrobras, que, lembramos, abandonou a política de paridade de importação e, em meados de maio, adotou uma estratégia comercial mais competitiva. Com a PPI, disse Prats, as concorrentes podiam prever os movimentos da empresa, o que reduzia a competição e, segundo ele, em nenhum momento se foi falado de preço nesta reunião que ele teve com o presidente. Aliás, em nenhum momento falou de preço, né? Segundo o presidente da Petrobras, com os operadores do mercado e também com o presidente Lula. Agora, segundo Prats, se for necessário, o preço poderá ser aumentado, mas não nesse momento. Segundo ele, abre aspas, estamos confortáveis com esta volatilidade, disse o executivo, afirmando e ressaltando, aliás, que o petróleo não está um patamar de forte alta e, segundo ele, se o preço se estabelecer em outro patamar, a Petrobras vai ponderar e eventualmente fazer o reajuste. Então, para Jean Paul Prats, o preço do petróleo não estaria influenciando o andamento da Petrobras. Mas assim, se a gente for dar uma olhada, né, gente, na cotação do petróleo, que a Isa estava falando agora há pouco, de fato, Jean Paul Prats mentiu, porque disse que o petróleo não está subindo, na verdade, ele está sim subindo. Se a gente pegar, por exemplo, a cotação do preço do petróleo, agora dia 11 de junho, ou seja, um mês e meio atrás, mais ou menos, o petróleo estava em $73 por barril e hoje o petróleo está em $84,92 por barril. Então, Jean Paul Prats, de fato, deu uma informação falsa de que o preço não estaria aumentando. Está, sim, aumentando, pelo menos no último mês e meio. E se a gente pegar o preço do petróleo, ainda mais longe, né, se a gente pegar em 2020, até durante a pandemia ele estava em um patamar ainda mais baixo e hoje está muito mais alto do que no passado. Então, de fato, o preço do petróleo no curto prazo e também no longo prazo teve sim um aumento no último mês, especialmente. O aumento foi bastante expressivo, mas se a gente pegar também maio, o preço estava por volta de $72 por barril e hoje, repetimos, $84,92. A Bolsa não gostou dessas declarações, né, e as ações da Petrobras hoje estão caindo consideravelmente, né? Exatamente, não gostou nem um pouco, inclusive chegaram aí a tocar mínimas em meio a essas declarações do presidente da companhia, Jean Paul Prats, que você acabou de trazer para a gente, que não conversou com o presidente Lula sobre o reajuste de combustíveis durante essa reunião que ocorreu na manhã desta terça-feira e afirmou, então, que não vai aumentar os preços, deixando aí os investidores bem pessimistas e chegando aí a ultrapassar os 4% de queda. Ainda segundo analistas, ainda há muito ruído em cima dos papéis da empresa, um fator a mais no dia que os mercados externos e o próprio preço da commodity não ajudam aí. A cotação da Petrobras, aí, não sei se você consegue olhar aí atrás no Profit Analógico, a gente tem aí agora... Aqui a Petrobras, agora a Petrobras preferencial cai quase 2% e a ordinária 2,18%. Então temos um preço da Petrobras em forte queda, uma cotação da Petrobras em forte queda,
queda. A Petrobras está entre a terceira e a quarta pior ação do dia e está puxando para baixo todo o Ibovespa, que nesse momento, às 16 horas e 10 minutos, está caindo 0,75%, 121.030 pontos. Então, Petrobras, situação muito, muito complicada após as declarações do presidente Jean Paul Prats. Lembrando, Isa, só complementando esse ponto, né, que a Petrobras já está vendendo combustíveis a um preço defasado aqui no Brasil, um preço muito mais baixo daquilo que deveria, né, e isso está afetando diretamente a cotação também da empresa. Se eu pegar aqui o preço do petróleo, deixa eu pegar aqui como é que está a cotação. Eu tinha até colocado um gráfico salvo aqui da cotação da Petrobras, ver se eu consigo achar da defasagem, mas estamos por volta de até 40 centavos de reais por litro. Então, situação bastante complicada pela Petrobras. Agora estou indo à memória, mas vamos achar daqui a pouquinho o gráfico, a gente bota aqui ao vivo para comentar com vocês esta defasagem do preço da Petrobras. Ainda sobre a Petrobras, né, a Petrobras passou a contar com 2 unidades que tem capacidade de produzir 100% de diesel S10 na refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e com isso esta refinaria, a Reduc, quase dobra o potencial de fornecimento deste combustível de 5 milhões de litros por dia, passa para 9,5 milhões de litros por dia, segundo a informação divulgada pela própria empresa. O investimento de quase 225 milhões de reais, e esse é o primeiro projeto concluído do chamado phase-out do diesel S500, que irá adequar toda a produção de diesel rodoviário da Petrobras para o S10. O início da fase de execução das obras ocorreu em março de 2020, indicava a partida da unidade em setembro de 2023. Bom, agora a gente vai com resultados de empresas, temporada de balanço. Vamos falar de Klabin. Ontem a gente divulgou o Irã, né, a primeira ali do setor a divulgar seus resultados. E hoje, então, temos resultado de Klabin, que reportou um lucro líquido praticamente estável em relação ao mesmo período de 2022, totalizando 971 milhões de reais. No entanto, o EBITDA ajustado apresentou queda anual de 32%, alcançando 1,3 bilhão de reais. Excluindo efeitos não recorrentes, o EBITDA ficou 27% menor na comparação anual. E a receita líquida também sofreu redução, chegando a 4,29 bilhões de reais, uma queda de 15%, devido à redução no volume total de vendas e no preço líquido de vendas consolidado. Então, o resultado de Klabin aí veio dentro do esperado, segundo analistas. E antes de passar para falar de Copasa, eu queria pedir para a turma da parte técnica se conseguimos mostrar o gráfico que acabei de mandar aqui, porque temos aqui um gráfico da Bicom que mostra qual que é a defasagem do preço do petróleo, né, que a gente estava comentando agora há pouco, da Petrobras. Vamos ver se a galera da parte técnica consegue colocar aqui no vídeo esse gráfico. Vamos esperar um pouquinho, então, enquanto isso a gente fala de Copasa, depois voltamos a falar de Petrobras, porque a Estatal Mineira de Saneamento, a Copasa, reportou um lucro líquido de 249,3 milhões de reais no trimestre, montante 38,2% superior ao quanto foi reportado no mesmo intervalo de 2022. Mas os olhos ficam voltados para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado EBITDA, que totalizou 647,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, um crescimento de 31,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Apesar da alta na base anual, o número ficou abaixo das expectativas do mercado, com Morgan Stanley, que destacou que esse montante ficou 7% abaixo de sua previsão, de sua estimativa, que era de 701 milhões de reais, enquanto ficou 8% abaixo da média do consenso da Bloomberg. Já a dívida líquida aumentou 7,3% no trimestre e a alavancagem subiu 1,4 vezes. E a relação entre a dívida e o EBITDA foi de 1,4 vezes para 1,5 vezes. E antes de passar a palavra para a Isa para falar de Eco-Rodovias, deixa eu ver se conseguimos ter o gráfico da defasagem
Não, daqui a pouquinho, então, vamos ver essa defasagem. Então, Isa, EcoRodovias também divulgou resultados, né? Exatamente, ainda falando da temporada de balanço, aí EcoRodovias teve lucro líquido de 123,7 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de 3,1 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado alcançou 918,2 milhões de reais, uma alta de 98,3% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento do tráfego de veículos e reajustes nas tarifas de pedágio. E agora vamos falar da TIM, que reportou um lucro líquido de 638 milhões de reais, aumento de 104% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA totalizou 2,91 bilhões de reais, com um crescimento de 17,2% na base anual, isso impulsionado pela receita de serviços e controle de custos. A receita líquida normalizada cresceu 9,2% na comparação anual, chegando a 5,86 bilhões de reais. Agora a gente continua falando de temporada de resultados, porque temos ISA-CETEP, que registrou lucro líquido regulatório de 261,2 milhões de reais, um aumento significativo de 252% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA teve uma alta de 23,8% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2022 e a margem EBITDA ficou em 77%. Aí, mais um resultado, então, para completar essa temporada de balanços nesta terça-feira. E agora vamos falar da AgroGalaxy, que comunicou a renúncia do seu CFO, né, o diretor financeiro e de relações com os investidores, o Maurício Pulici, isso há poucos dias da divulgação dos seus resultados. Também foi eleito, né, Aaron Martins pelos membros do Conselho de Administração para ocupar o cargo de CFO, isso a partir do dia 7 de agosto deste ano, ou seja, daqui 6 dias. Os resultados da empresa referentes ao segundo trimestre de 2023 estão marcados para sair no próximo dia 14 de agosto, ou seja, em 2 semanas. Então essa demissão do CFO chega a poucos dias da divulgação dos números da AgroGalaxy. E temos mais notícias vindo de Americanas, né, Isa? Exatamente, porque o ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, não compareceu hoje à CPI lá na Câmara dos Deputados como testemunha. Havia uma expectativa de que ele pudesse ir prestar esclarecimentos sobre as fraudes contábeis investigadas na companhia, e a defesa dele, então, havia já pedido ao STF que não fosse obrigado a depor, mas o ministro André Mendonça determinou seu comparecimento, garantindo o direito ao silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. Gutierrez também é investigado pelos mesmos fatos em apuração na CPI. A convocação foi aprovada pelo colegiado, porém ele apresentou um atestado médico e adiou seu depoimento, mas auditores participaram da CPI. E agora vamos falar aqui do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que anunciou a decisão de privatizar a Sabesp. A privatização vai acontecer por meio do modelo de follow-on, ou seja, com essa estratégia de aumentar, né, o capital social da empresa, permitindo que outros investidores possam adquirir as ações, e com isso espera-se agregar pelo menos 10 bilhões de reais ao plano de negócios da privatização, elevando o total de investimentos para 66 bilhões de reais. A adoção desse modelo, então, permite antecipar a universalização de acesso a esgoto e saneamento em 4 anos, alcançando a meta em 2029, além de permitir que todos os municípios do estado de São Paulo sejam atendidos, independentemente de sua base de clientes e sua rentabilidade. Parte da receita obtida com a privatização será utilizada para reduzir as tarifas, beneficiando a população e ampliando o atendimento dos serviços da Sabesp para mais de 10 milhões de pessoas até 2029. Ainda sobre este assunto, o governo do estado de São Paulo planeja seguir como acionista minoritário da Sabesp após a sua privatização, mantendo aí uma participação na empresa para acompanhar seu crescimento. A definição da porcentagem de participação ainda está em discussão, bem como também a possibilidade de receber golden shares com poder de veto em decisões estratégicas. O governador pretende aprovar a privatização na Assembleia Legislativa até o final do ano e realizar a venda em 2024.
E agora vamos dar uma olhada como é que está o mercado nesse momento, gente, porque são 4 horas e 20 minutos e temos o Ibovespa que continua em forte queda, 0,77%, 120 mil pontos redondinhos. Pode ser que agora o Ibovespa possa perder esse patamar dos 121 mil pontos, voltando para os 120 mil pontos. Se a gente for dar uma olhada aqui nas maiores altas e baixas do dia, temos a Magalu, que sobe 2,69%, a Minerva 1,98% e a SLC Agrícola 1,95%. Por outro lado, a Sabesp perde 3,79%, a Arezzo 3,58%, Equatorial 2,42% de perda. Petrobras e Vale em forte, no vermelho profundo hoje, Petrobras 1,96% de queda, 30,50 centavos, a ação preferencial, e a Vale 1,16% de queda, R$ 68,36. Dólar sobe 1,35%, R$ 4,79 para a cotação da moeda americana. Isa, como estamos lá fora com as bolsas americanas e também com a cotação do petróleo? Vamos lá, então, temos Dow Jones com alta de 0,18%, SP 500 com queda de 0,18% e Nasdaq 0,31% de queda. Agora, os preços internacionais do petróleo tiveram esta terça-feira com queda, pressionado ali pela alta do dólar e PMIs fracos, né? Tivemos resultados de PMIs lá nos Estados Unidos pela manhã. As cotações do petróleo então fecharam com queda, pressionadas pela alta do dólar ante outras moedas e pelos PMIs fracos também na China e na zona do euro, que apontam aí uma economia de desaceleração. Mas os preços mantiveram-se nos maiores níveis em 3 meses, diante da perspectiva de uma oferta global mais apertada. Os membros da OPEP+ se reúnem nesta sexta-feira. A expectativa é que a Arábia Saudita anuncie uma extensão de seu corte voluntário da produção. Então, o Brent, que é referência para a Petrobras, teve um recuo de 0,52% aos $81,37 por barril. E falando de petróleo, vamos dar uma olhada agora no gráfico que mostra a diferença do petróleo, da cotação do petróleo internacional e da venda aqui no Brasil, essa defasagem que é calculada pela ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Temos então uma defasagem nos principais polos de 68 centavos para a gasolina, 75 centavos para o diesel, e nos polos da Petrobras uma defasagem ainda maior de 78 centavos para a gasolina e 83 centavos para o diesel. Então, isso para cada litro de combustível. Então, situação muito complicada para o preço do petróleo, uma bomba que pode explodir no colo desses importadores de petróleo, caso, especialmente a Petrobras, não decida voltar a realinhar o seu preço com as cotações internacionais. Isa, temos boas notícias para a economia brasileira vindo do Fundo Monetário Internacional, né? Em clima de Copom, Selic, a gente tem o resultado amanhã da decisão do Copom, que vai decidir aí ou manutenção ou alta ou queda da taxa básica de juros. A Febraban, ali, a Associação dos Bancos, inclusive, já aposta ali numa taxa de uma queda, aliás, de 0,25 ponto percentual. E o Fundo Monetário Internacional elogiou a política monetária brasileira e destacou a agenda de crescimento inclusivo e sustentável proposta ali pelo governo. Em relatório, a instituição disse que a inflação geral tem declinado rapidamente, ficando abaixo da meta do Banco Central, elogiando ali o Banco Central, e o IPCA acumulado em 12 meses caiu para 3,19%. O FMI prevê que a inflação vai atingir 5,4% até o final de 2023 e convergir para a meta em meados de 2025. O relatório projetou um crescimento de 2,1% do PIB em 2023 e 1,2% em 2024, convergindo ali para o potencial da economia brasileira no médio prazo. A reforma tributária e o programa Desenrola do governo federal, que foram mencionados de forma positiva. A dívida das famílias não representa risco financeiro, mas exige atenção, segundo as autoridades. Esse é um relatório aí do Banco Central Brasileiro, aliás, do FMI, falando do Banco Central Brasileiro.
E agora vamos falar da produção de barris de petróleo brasileiro aqui no Brasil, porque o país produziu 4,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia no mês de junho, um novo recorde que supera o de fevereiro de 2023, quando tinham sido produzidos 4,18 milhões de barris de petróleo equivalente por dia. Os dados são do boletim mensal da produção de petróleo e gás natural da Agência Nacional de Petróleo. E em junho a produção foi de 3,36 milhões de barris por dia de petróleo, que corresponde ao crescimento de 5,2% em relação ao mês anterior e 19% na comparação anual. Cerca de 75% da produção brasileira foi realizada no pré-sal, então o Brasil cada vez mais se tornando uma potência na produção petrolífera. Os investidores estrangeiros aportaram com 184 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 28 de julho. A gente traz todos os dias aqui a entrada de estrangeiros, de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, na B3, e no dia 28 de julho, então, 184 milhões de reais foram aportados. E com isso, então, o fluxo de recursos estrangeiros acumula um superávit de 5,84 bilhões de reais em julho e segue com saldo positivo de 23,54 bilhões de reais em 2023, no mesmo dia, quando o Ibovespa registrou uma leve alta de 0,16%. O investidor institucional sacou 98 milhões de reais, enquanto o individual aportou com 244 milhões de reais. E a Secretaria de Comércio Exterior informou nesta terça-feira que a balança comercial brasileira registrou um superávit de 9,03 bilhões de dólares no mês de julho. No ano, a balança comercial segue positiva com 54,1 bilhões de dólares e o resultado, segundo o Rabobank, da balança comercial, foi explicado pelo agronegócio, surpresa positiva de julho, então exportado nas exportações, então motivado pelo agronegócio. A queda das exportações da indústria reflete uma desaceleração global, mas segundo o Rabobank, o saldo comercial deverá ser menor no segundo semestre do ano. O Rabobank está estimando um superávit de 67 bilhões de reais em 2023. Agora, mais uma notícia, a gente fala da Amazon, que vai lançar um cartão de crédito com anuidade gratuita e que vai dar 3% de dinheiro de volta, o famoso cashback em pontos em sua loja virtual. Dentre outros benefícios anunciados pela empresa em seu site, estão 2% então de dinheiro de volta em restaurantes e farmácias e 1% nos demais estabelecimentos. A empresa ainda promete parcelamentos estendidos em até 15 vezes sem juros no cartão. A companhia americana ainda não tinha ali um braço de crédito no Brasil e avança então assim em mais uma área estratégica para empresas do ramo. Então, a Amazon lançando então seu cartão de crédito brasileiro logo mais. É isso aí, Zé. Então vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, 4 horas e 28 minutos, temos ainda meia horinha de negociação na Bolsa com o Ibovespa, que continua sua tendência de queda, menos 0,74%, 121.037 pontos. O volume de negociação é morno, médio, 14 bilhões de reais, 380 milhões. Sabesp continua pior do dia, 3,94% de queda. Arezzo perde 3,30 e a Via cai 2,78%. Por outro lado, a Magalu, companhia varejista, ganha 3%, 2,99% nesse momento. Iguatemi, 2,24%. E a Telefônica, 1,98%. O CVC também ganha mais de 2%. Então, varejo, Via de um lado cai e outro varejo, por outro lado, sobe na expectativa do Copom. Vamos para um rápido intervalo, então 2 minutinhos e voltamos já já com mais notícias e comentários sobre o que está movimentando o mercado financeiro hoje no Brasil e no mundo. Então não saia daí, voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores.
notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação, e essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento, 4 horas e 32 minutos, com o Ibovespa que está fraca nesta terça-feira, perdendo mais de 0,74% nesse momento. Pode perder a marca, o patamar de 120 mil pontos. Vamos entender o que está acontecendo com o nosso primeiro convidado de hoje, o Anderson Nunes, analista político. Muito boa tarde, Anderson. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Eu que agradeço o convite. Prazer todo nosso. Anderson, vamos então falar um pouquinho da situação lá em Brasília, reforma tributária que vai começar a ser analisada pelo Senado, arcabouço fiscal que deve ser aprovado ou eventualmente modificado. Então, qual o seu quadro nesse momento para o cenário político? Como isso está impactando e vai impactar a economia brasileira nos próximos meses? Excelente pergunta. A questão da reforma tributária há um certo problema para vários setores, por exemplo, como o setor de serviço. Vários locais, várias associações e vários sindicatos falando, por exemplo, que o setor de prestação de serviço vai ter aumento na taxação dos impostos. E nós sabemos que foi aprovado praticamente num tempo recorde, sem uma discussão dos setores na Câmara dos Deputados, antes, no finalzinho ali da saída de recesso. Agora, no Senado, o peso dos estados, por exemplo, são iguais. No caso, por exemplo, do Espírito Santo, que tem 10 deputados federais, tem 3 senadores. No caso de São Paulo, tem 70 deputados federais com 3 senadores. Então, os pesos na discussão vão ser iguais. E aí, vários estados estão reclamando da perda da arrecadação com a reforma tributária. Exemplo, Mato Grosso, Espírito Santo, perdendo 25% da arrecadação com a nova reforma tributária. Vai ter um fundo de compensação e a discussão é quem vai ter os pesos. Agora, o que isso impacta no mercado financeiro de forma direta? Tem os fatores positivos que a gente pode falar que se equivale em relação à tributação do ICMS entre os estados.
aquela guerra fiscal, onde a mercadoria sai de um estado, vai para outro, a diferença tributária, a mercadoria fica presa no meio do caminho, quem paga essa diferença, enquanto não paga essa carga fica presa. Então isso a reforma tributária veio para esclarecer. Os outros pontos qual setor vai ser beneficiado, sendo discutido no Senado, como por exemplo a cesta básica que vai ter imposto zero. Será que para outros setores também vão ter? E se esse setor tiver, qual setor vai ser prejudicado e vai aumentar? E aí fica com essas dúvidas em relação aos setores impactados. Exemplo das exportadoras que não podem usar o crédito e com a reforma tributária, dependendo de como o texto sair do Senado, vai poder se utilizar desses créditos tributários. E esse valor tem um passivo muito grande. Então a gente fica aqui, de uma forma geral, sem falar de fato, antes da aprovação do texto ou de um texto proposto pelo Senado, qual setor de fato vai ser beneficiado. A gente viu que o arcabouço fiscal, ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado com modificações e esse texto voltou para a Câmara dos Deputados para ser discutido. Ele precisa ser aprovado para que o orçamento do próximo ano seja enviado para a Câmara para aprovação. Sem o arcabouço, como que o governo vai projetar o orçamento do ano subsequente? Ele precisa desse arcabouço para ter um pouco mais de maleabilidade e aumentar os seus gastos como ele tem feito. Então, ou seja, são dois pontos principais que precisam ser aprovados, que vão impactar diretamente no orçamento. Isso impacta em quê diretamente no mercado? Em relação ao risco Brasil, em relação a como vai ser o pagamento da dívida pública, qual é o espaço dos gastos que você tem para o próximo ano. Então o mercado financeiro também observa em relação aos títulos públicos, como que vai ser o poder de pagamento do Estado, será que ele vai conseguir arrecadar para fazer esses pagamentos todos? Em relação à reforma tributária, será que ele consegue aprovar, facilitando e resolvendo esse imbróglio arrecadatório entre os estados? Essa divisão como vai ser? Por quê? Se os estados fecharem, como teve uma grande manifestação em Brasília, por exemplo, com o governador Tarcísio indo para Brasília e discutindo o tema com seus deputados, pedindo para votarem de forma positiva, vendo com fator positivo, nós também podemos ter outros estados negociando com os senadores a não votar de forma favorável se isso for prejudicar o seu estado. E aí começa um outro tema, a insegurança jurídica em vários temas que serão regulamentados posteriormente na reforma tributária, como, por exemplo, fundos já existentes que poderão ter mantido as suas taxas, os seus impostos de arrecadação. Então, ou seja, nós podemos ter uma taxa para os estados, uma IVA diretamente sendo cobrada, que está na faixa hoje de 25% na discussão, e ainda ter esse aumento específico para fundo. Então, essas inseguranças jurídicas atingem as empresas de uma forma geral. Ela não sabe realmente qual será o impacto da reforma tributária no seu faturamento. E, por exemplo, o setor de prestação de serviço não tem exatamente qual setor vai ser impactado. Hoje, a maioria deles ficam pelo Simples. Então, o que eu posso falar que pelo Simples não vai ter nenhuma modificação por essa reforma tributária até o momento no texto proposto. Porém, as poucas empresas que não estão no Simples, essas podem ser impactadas e aí sim não sabe qual é a real arrecadação e pode impactar diretamente no seu resultado. Isa. Já que a gente está falando aí de reforma tributária, agora no setor industrial, você acredita que esse texto aí pode impactar positivamente? Sim, a gente percebe aqui que teve, por exemplo, os incentivos de veículo. Foram vendidos 125 mil veículos, em torno aí de 650 a 800 milhões de reais liberados pelo governo federal. Porém, mesmo com o incentivo de venda, não impactou, por exemplo, o setor industrial de bens duráveis. A gente percebe agora com o dado que saiu do IBGE, que saiu hoje, que o setor de bens duráveis teve uma queda agora em junho, em relação a maio para junho, de 4,6%. E o dado que veio positivo no mês de maio de 1,9, agora saiu, por exemplo, com 0,3, e o único setor que está positivo é o setor de extração, ou seja, petróleo e minério de ferro, que equivale ao maior peso nosso do mercado financeiro em proporcionalidade no IMAD, que equivale aí Petrobras e vale mais de 20% no nosso mercado. Então, o único setor produtivo que teve positividade no dado industrial
foi o de extração, os outros dados não vieram. Então o governo acertou em relação ao número de venda, vendeu muito carro, acima até do que eles esperavam de forma imediata, por exemplo, para um único dia, porém isso não se manteve. Ah, Anderson, por que teve muita venda no único dia? No final, quando estava para anunciar, as vendas de carro foram praticamente suspensas de carro zero. Os brasileiros esperavam, mas como foi falado na própria matéria um pouco mais cedo, que não atingiu toda a população, apenas uma faixa, a qual o governo se diz que beneficia diretamente, como ele fala, o pessoal que recebe Bolsa Família de R$600, esse mesmo não foi beneficiado para o setor. E aí o outro ponto, que quase ninguém comenta, é que se aumentou o preço do diesel de forma antecipada para setembro. E isso sim vai impactar no preço da cesta básica, isso vai impactar diretamente no preço da inflação, agora vindo para os dados para setembro, quando volta essa majoração do PIS e COFINS sobre o diesel, em torno de 14 centavos, isso vai sobre o frete, impacta diretamente na cesta básica, que impacta a classe C, D e E de forma direta, que não foi essa que usou o benefício, por exemplo, para a compra dos veículos zeros. Para caminhão e ônibus, tiveram que fazer modificações na portaria para poder utilizar, e ainda assim está em vigência e não foi atingido o seu valor inteiro. Então, de forma direta, o setor produtivo de bens duráveis, ele não foi atingido com essa forma do mercado, do governo federal de incentivo. Então, isso me preocupa um pouco. E aí tem uma outra ponta, que a BMC vem falando muito bem, com o Marcos Saravalho aqui no jornal anterior falando, sobre a taxa de juros. A taxa de juros impacta diretamente o setor industrial. Se não cortarem a taxa de juros, impacta diretamente na rentabilidade. O crédito do setor industrial é CDI mais 2, mais 3, mais 4%. Então, quem tomou a CDI 2, 3, 4% lá atrás, agora está pagando com mais 3 ou 4 para cima. Então, 13,75 mais 3%, a pessoa está pagando quase 17% de taxa de juros ao ano. E isso acaba alertando de forma, alterando, a lucratividade, e os balanços agora do segundo TRI estão mostrando isso, várias empresas mostrando um balanço muito menor em relação ao segundo TRI de 2022. Pois é, agora, falando um pouquinho da situação política lá em Brasília, hoje temos você como convidado aqui no Closing. Nesse momento, temos uma CPI acontecendo lá em Brasília com o general G. Dias, né, que vai depor na CPI. Estou vendo aqui a CPI ao vivo dos atos, né, dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Qual que é a sua visão sobre o que está acontecendo, o clima político lá em Brasília e como isso poderá afetar eventualmente a articulação do governo nas pautas que o governo quer aprovar? A gente falou também da reforma tributária e da reforma do arcabouço fiscal, mas o governo tem muitas outras coisas que quer aprovar até o final do ano e que podem ter um impacto na economia. Qual que é a sua visão? Esse clima se esquentando lá em Brasília pode acabar afetando o andamento das escolhas econômicas, da política econômica do governo? Perfeita pergunta. A questão da CPI do dia 8 de janeiro, ela é uma CPI, na verdade, que ela não tem uma complexidade gigantesca para o governo. Por qual motivo? O governo conseguiu colocar muitos membros e aliados dentro dessa CPI. Esses membros vão tentar vetar qualquer coisa que for resvalar sobre o governo. Eu me preocuparia muito mais com a questão da CPI do MST, que o governo não tem a mesma quantidade de membros que defenderiam eles. Inclusive, o MST se reuniu hoje em Brasília para tratar sobre alguns temas. Eles estão ao vivo, e falando, por exemplo, com a CPI do MST. Perdão. Não, está ao vivo. Eles estão ao vivo, inclusive, vou tentar colocar aqui para a gente ver algumas imagens da CPI do MST. Sim, eles estão com um problema muito grande na CPI do MST, porque tem mais membros de oposição e o governo vai acabar, se ele tem um problema para resolver, dentro da CPI do MST. Agora, do 8 de janeiro, o governo vai tentar botar panos quentes, mesmo que ele possa ter culpa, como a gente está fazendo aqui suposições para o mercado financeiro. Se ele tiver culpa, os próprios membros vão tentar botar panos quentes para diminuir esse atrito. Agora, um ponto para se observar ao longo desta semana e na próxima: o arcabouço fiscal deve ser votado até a próxima quinta, de acordo com Arthur Lira. Esse é um ponto positivo para o governo. E na próxima semana, as negociações de ministérios, por exemplo, onde já tem 2 nomes, que é o de 2 deputados,
para assumirem, inclusive a Caixa Econômica está nessa negociação também. Os dois deputados, o André Fufuca e o Silvio Costa Filho, para serem colocados dentro do ministério. Agora, qual ministério eles vão assumir ainda está indefinido em Brasília. Se isso não acontecer e não ocorrer ao longo dos próximos dias, o governo vai perder um pouco da governabilidade e até de aprovação de várias pautas importantes, como o orçamento, a taxação do fundo exclusivo, que está em pauta em Brasília, a própria reforma tributária, que está no Senado, a aprovação do arcabouço fiscal, o PL do CARF, do voto de qualidade. Agosto vai ser um mês que vai ultrapassar dos 31 dias, vai ser um mês longuíssimo do quesito político de Brasília. Só para terminar esse ponto, a gente passar a palavra para a Isabela, porque ontem o Lira disse que o ministro da Casa Civil, né, ele tem prazo de validade, o Padilha, o Alexandre Padilha. Qual é a sua visão sobre isso? O que o Lira quis dizer com isso? Será que o Alexandre Padilha está na corda bamba e o Centrão está avançando em relação ao governo? Ou é algo fisiológico, é normal que se troque o ministro da Casa Civil após um período do mandato? O Alexandre Padilha é o ministro das Relações Institucionais. O ministro da Casa Civil, que é o chefe da Casa Civil, é o Rui Costa. Tá? Os dois fazem esse tipo de negociação. Perfeito. Mas agora eu vou aproveitar o ponto e falar de uma forma geral. Hoje, quem está fazendo uma negociação com louvor é o Haddad. O ministro da Fazenda assumindo posições de negociação, como foi o caso da reforma tributária, que ele conseguiu de forma uma maestria perfeita de aprovar. Nós estamos falando dos pontos positivos e negativos, mas sim um tema que é delicado, que o ministro conseguiu uma aprovação até com um número maior do que todos projetavam. Um número consenso ali, conseguiu votos, por exemplo, 20 votos do PL, que é um partido que estaria na oposição do governo, conseguiu de forma favorável para eles. Então a gente tem, alguns ministros estão tendo problema na negociação. O Rui Costa, por exemplo, quando ele foca muito no estado da Bahia, ele é de lá, ele é ex-governador da Bahia, ele foca muito por lá, isso tem incomodado os deputados de outros estados. Nós também temos outras questões em negociação, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o Bolsa Família com Wellington Dias, do Piauí, e também o senador Ciro Nogueira, que também é de lá do Piauí, líder do PP, que é o partido do Lira. Então nós temos disputas regionais, como do próprio Lira com o Renan Calheiros, no Alagoas, lá por cima, no norte ali. Então, ou seja, a gente tem disputas regionais que vão atrapalhar nas negociações. Se o governo não entregar mais cargos, como tem feito, igual ele fez a liberação de mais de 5 bi durante a aprovação da reforma. Agora, há uma outra moeda, que é a saída do Jean Paul Prats da Petrobras, como está sendo falado e veiculado, que uma ala do PT está insatisfeito com ele, que ele foi conversar sobre a possibilidade de aumento do preço dos combustíveis, que o próprio presidente Lula é contrário a esse tema. Com a saída dele, por exemplo, se ele sair, abriria espaço para colocar, por exemplo, como o Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energias, queria assumir esse posto, ou até mesmo resolver um problema institucional de fazer as trocas internas, onde o Rui Costa poderia ir para a Petrobras, isso são suposições políticas, abriria o espaço na Casa Civil, o próprio Haddad poderia ir para a Casa Civil e o Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, ir para a Fazenda. Então, ou seja, várias pessoas estão ali no tabuleiro para essa negociação política para poder dar suporte a Lula. O que estamos percebendo é que o Lula só consegue ter a aprovação dos projetos quando o Haddad entra nessa negociação, ou ele pessoalmente entra nessas negociações. Rui Costa e Alexandre Padilha estão com uma rejeição muito grande entre os deputados e senadores porque estão falando que não estão sendo atendidos ou estão beneficiando setores específicos que não é uma demanda política dos deputados e senadores. A gente estava falando sobre a CPI do MST, em que G. Dias está falando neste momento. A gente tem imagens ao vivo lá da Câmara dos Deputados, só para a gente ilustrar aqui, né, o que a gente estava falando. Inclusive, nosso analista político estava trazendo mais informações. Neste momento, o deputado Ricardo Salles é o relator, né, da CPI, que fala neste momento, é ao lado dele, então, G. Dias, o ex-ministro do GSI, falando aí, aliás, né, sendo interrogado pelo deputado Salles, nessa CPI que acontece ao vivo. Em paralelo, aí, várias CPIs acontecendo neste momento, inclusive a CPI das Americanas, daqui a pouquinho também a gente pode trazer imagens, e também
a CPI do 8 de janeiro também numa CPMI, né, CPMI mista aí acontecendo, então CPIs importantes acontecendo nessa terça-feira e nessa na qual o nosso comentarista estava dizendo, né, falando mais sobre isso, sobre essa CPI do MST, do deputado Ricardo Salles, aí a gente vê então a imagem do ex-ministro G. Dias. Então, continuando aqui, a gente estava falando, daqui a pouco a gente volta então com a CPI, que acontece em Brasília ao vivo. Você estava falando em relação à atuação, né, de alguns ministros, né, Rui Costa, Padilha, inclusive Haddad, que se surpreendeu aí todo mundo em relação a esse relacionamento e essas pontes que ele vem fazendo. E agora, queria que você comentasse também a atuação do ministro Alckmin, né, frente ao seu Ministério de Desenvolvimento. Ele tem feito um belíssimo trabalho em vários pontos e navegando ali até mais surpreendente do que um vice poderia fazer. É um ministério de grande importância. Eu acho que o áudio está conversado. Tá cortando. Voltou? Não sei se está só para mim, mas eu acho que... Pode ir, Anderson, pode ir. Perfeito. A questão do Alckmin, ele tem se saído muito bem, porque um vice-presidente, geralmente, ele fica ali na tranquilidade, sem muito a fazer ali de mídia. O Alckmin tem visitado vários estados, tem feito inaugurações ali, liberado algumas questões voltadas para o setor da indústria, facilitou principalmente a indústria automobilística quando ele deu esse incentivo de forma direta. Ele tem se saído muito bem como ministro da Indústria e Comércio de forma direta. Então eu vejo com positividade a sua atuação no Ministério. Fora outras demandas, por exemplo, do setor de exportação, do setor industrial de forma direta, do setor comercial, e ele também deve entrar nessa questão da reforma tributária, tentando fazer as negociações que não prejudiquem de forma direta, afinal de contas, a questão industrial é uma sensibilidade gigantesca para o seu ministério. Qualquer problema que der com o setor produtivo vai impactar, por exemplo, no PIB do país, vai impactar na geração de emprego. Então é um ministério que tem uma importância gigantesca para Lula e não tinha outra pessoa melhor classificada para ser colocado em dois quesitos, tanto no quesito político, que o Alckmin já foi governador por 4 mandatos, tem uma experiência gigantesca para tratar sobre isso, é uma pessoa muito bem aceita pelas associações e federações, então, ou seja, ele consegue andar em todas as regiões brasileiras. Então eu vejo aí com um ponto positivo para o Alckmin à frente do Ministério da Indústria e Comércio. Só sairia caso tivesse uma modificação do Ministério da Fazenda, que ele poderia estar cotado para ir até para o Ministério da Fazenda ocupar o espaço do Haddad. Último ponto que eu queria perguntar para você, Anderson, é sobre essa questão da Petrobras que você falou, porque eu estou vendo aqui as notícias que estão chegando nesse momento e aparentemente tem a informação de que o Lula teria pedido para o Jean Paul Prats segurar o preço da Petrobras até quando der. Ou seja, a ordem muito clara para manter o preço baixo, não obstante o preço do petróleo, a cotação internacional esteja subindo. O que você acha disso? Podemos nos preparar para mais um problema sério na Petrobras? E será que vem um tarifaço logo mais? Nós podemos ver com reflexão o que já aconteceu no passado quando fizeram essa modificação da Petrobras em relação à política de combustível. É só reviver o passado, 2015 e 2016, quando tentou se fazer isso, que aconteceu com a Petrobras. A gente já sabe do passado em relação à cotação da Petrobras. A Petrobras tem feito uma importação massiva de combustível para conseguir dar suporte à questão brasileira, ela não consegue produzir o que necessita do consumo, e ela, na verdade, está deixando a sua lucratividade, e o Jean Paul Prats foi hoje alertar, as informações que eu tenho, que ele foi alertar o presidente Lula falando o seguinte, olha, a partir de agora, pode impactar a saúde financeira da empresa. Agora, o resultado do segundo TRI vai ser divulgado, se não me engano, na próxima, se não for essa semana agora, na próxima semana, agora me fugiu a data da Petrobras, e a gente vai perceber que vai ser bem diferente do resultado do segundo TRI do ano passado. Então isso me traz com certa preocupação, como você mesmo anunciou os dados da Abicom um pouco mais cedo, falando que a gasolina estava em torno aí de 22% acima no mercado internacional e 24% para o diesel. Isso impacta diretamente na Petrobras. A lucratividade da Petrobras vai se modificar. E um outro ponto, que ela anunciou a modificação na política dela de pagamento de dividendo. O mercado esperava 40%, jogou para 45%, mas ela trouxe, por exemplo, para mim,
uma jabuticabazinha plantada ali no meio, que é em relação à recompra das ações. Como seriam essas recompras que ela não trouxe esses dados e informação? E nessa recompra de ações, se ela pegar essas ações em tesouraria e simplesmente der baixa nessas ações, o governo vai aumentar o seu percentual de ações sobre a estatal. Então, ou seja, vai ficar maior do que ele já está. Dependendo do que for, até precisaria modificar o número de assentos no conselho de administração. Então, isso para mim também traz certas preocupações de forma direta com a estatal, porque, querendo ou não, ela tem que ser tratada como uma empresa privada, ela não é uma empresa social. O governo tem outros fatores sociais, como segurança, saúde, educação. Agora, a estatal em si, como é que ficam seus acionistas que não é o do governo de forma direta? Esses acionistas que compram, veem a questão da valorização da empresa, da política de dividendo e de gestão, principalmente de gestão da empresa. A empresa não faz de forma, ela não tem um quesito social como o governo prega que ela deveria ter. Então ela gera impacto diretamente aos acionistas, principalmente no dividendo. Eu estou esperando a divulgação do segundo TRI da Petrobras de forma ansiosa para poder avaliar como que essas definições da política de preço internacional que ela deixou de ter e como esse aumento do preço de combustível, que saiu da faixa de $70 para quase $85 do Brent, está impactando a companhia. Isso, acredito que no balanço a gente vai ter uma ideia de quanto isso pode ser prejudicial para a estatal. Da intervenção do governo na Petrobras, o governo também está sinalizando que quer mudar o comando de outra empresa que já foi estatal, mas agora não é mais, a Vale. Você acha que isso vai ser possível? A ideia é emplacar o Guido Mantega na Vale. Você acha que isso vai ser possível mesmo, o governo tendo apenas 8% através da Prev do capital da Vale? Sim, da Vale. A gente tem que fazer um comparativo lá atrás, quando o BNDES tinha ações da Vale. Então o governo tinha um peso maior na definição de assentos ali no conselho e até mesmo da presidência. Agora a gente também tem que falar quanto foi, por exemplo, que o presidente da Vale, o CEO da Vale, recebeu no ano passado. Foi em torno aí de mais de 50, 60 milhões de reais ali, como prêmio, bônus e tudo. Vai colocar o Guido Mantega para lá, que não tem o perfil para a empresa. Neste momento, eu não vejo chance do governo conseguir a aprovação de outros acionistas que têm assento no Conselho de Administração. O momento não é o mesmo do passado, quando o BNDES também detinha ações da Vale. O momento é completamente diferente. O Guido Mantega, por exemplo, fez modificações dentro da Previ que prejudicaram a Previ, e a própria Previ pode rejeitar, por exemplo, usar ela para poder indicar o seu nome. Então, hoje, eu vejo, neste momento, 1º de agosto, eu não vejo chance do governo conseguir emplacar o seu nome na Vale com essa situação atual que a gente tem, com apenas 8% aí de ações. Ainda, né, sobre esse assunto, inclusive, o que está dando calor aí para o mercado, né? Petrobras, muitos investidores, muitos analistas, inclusive, dizendo aí de trocar Petrobras por Vale, né? Não seria tão óbvio assim, né? Nesse dia aí em que as ações da Petrobras estão bastante em queda. Como é que você vê o futuro mais politicamente, né, dessas interferências, né? A gente sabe que tem a Vale, no caso, né, tem a Golden Share ali, não é a mesma situação da Petrobras, porém tem uma situação parecida até na Eletrobras, né? O governo também tenta fazer alguma certa interferência. Como é que o mercado pode enxergar? Como é que essas empresas podem ficarem vistas aos olhos do mercado com essas possíveis interferências? Nós temos que avaliar, por exemplo, quais seriam os futuros nomes que assumiria, por exemplo, uma estatal, a Petrobras. Hoje o Jean Paul Prats, ele é um ex-senador, nós temos a lei das estatais que está suspensa ali, que permitiu ele a entrar, que teria o período de vacância que ele não poderia ocupar em relação a como ele saiu do Senado, mas essa lei está em discussão e está suspensa neste momento, este ponto, e ele assumiu. Mas o Jean Paul Prats, quando você analisa o currículo, ele tem uma experiência no setor de petróleo e gás gigantesca. Por mais que seja um nome político, foi um nome muito bem aceito no começo do ano, quando foi. Vamos supor que ele saia e se coloca uma outra pessoa indicada, por exemplo, como Guido Mantega, como Rui Costa, que talvez não tenha a mesma experiência, a sensibilidade ao setor.
ela vai sentir na pele. A gente pode simplesmente abrir um dia, Petrobras abrir com 10%, 15% de queda. O investidor, se ele quer ficar em Petrobras por causa do dividend yield, que vai dar em torno aí de 14%, que os analistas estão falando, ele tem que ter ciência da volatilidade que o papel pode ter. E essa volatilidade, será que o investidor, ele topa participar com uma chance de ganho maior, com um Brent da forma que está subindo, e a Petrobras não repassando esses valores de aumento, que vai impactar no dividendo? Será que vale o risco-retorno em relação à Vale? Mas aí a gente tem que avaliar a questão de Vale. A Vale tem um problema gigantesco que chama-se China. Se China não melhorar os dados que têm saído por lá, como os dados de PMI, só colocando ali que a China não está no mesmo aquecimento, mostrando que a geração de emprego não é a mesma na China, mostrando que o preço do minério não consegue ter uma subida fenomenal quando chegou a $220 ali a cotação para a Vale, que Vale tinha um custo aí de $60 na produção dela, na época. Então, ou seja, a Vale também tem uma sensibilidade muito grande com China. Então, se trocar o risco político, se a gente fosse analisar apenas isso, de Petrobras para Vale, é positivo, com toda certeza. Vale tem um risco político muito menor do que Petrobras tem hoje. Vale tem os riscos ambientais, como foi o caso de Brumadinho aí no passado, foi uma tragédia. Será que pode acontecer de novo ou não? São riscos, na verdade, como eu falei, de quesitos ambientais. Já a Petrobras, além dos riscos ambientais que ela tem, de uma explosão de plataforma ou o que for nesse sentido, a gente tem um risco político que da noite para o dia não vai permitir subir o preço dos combustíveis, simplesmente o presidente vai ser trocado e o mercado vai saber disso à noite, depois que já tiver fechado, e você pode abrir no dia seguinte, levando aí 15% negativo em relação às cotações de Petrobras. Eu avaliaria muito esse risco, se eu estaria disposto a tomar esse risco de 15%, e qual a chance de Petrobras continuar pagando esse dividend yield, qual a chance de Petrobras continuar pagando esse dividendo, e se continuar essa política de preço não seguindo a internacional, e o petróleo com uma tendência de alta, como é que ficaria o meu investimento? Será que o meu risco-retorno valeria a pena? Eu, se fosse investidor, estaria refletindo nesse sentido. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, eu queria agradecer muitíssimo o Anderson Nunes, analista político, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Carlos e Isabela, aqui da BMC. Forte abraço. Muito obrigado, um abraço. Vamos para um rapidíssimo intervalo, gente, 2 minutinhos e voltamos já, porque a Bolsa acabou de fechar em queda 0,66%. Vamos entender o que aconteceu. Então não saia daí, voltamos já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br.
Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, 5 horas e 6 minutos nesse momento. Ibovespa termina o pregão de hoje em queda importante, 0,66%, 121.134 pontos, 16 bilhões de reais de volume financeiro. Nesta terça-feira, Sabesp cai 3,94%, Arezzo 3,40% e Petrobras 2,18% a ordinária e 1,90% preferencial. Magalu sobe 2,99%, Iguatemi 2,83% e Telefônica 1,89%. O dólar, por sua vez, voltou a subir nesta terça-feira, 1,35%, R$ 4,79. Isa, como fecharam as bolsas lá fora? Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso segundo convidado de hoje para o comentário, mas o que aconteceu em Wall Street e como fechou o petróleo? Bom, as principais bolsas internacionais fecharam de maneira mista, só com o Dow Jones no positivo, 0,1% de alta, S&P 500 com queda de 0,26% e Nasdaq com queda de 0,43%. Preços internacionais de petróleo fecharam em queda, WTI com 0,53% de queda aos $81,37 centavos e o Brent com queda de 0,61% aos $84,91 centavos. Dólar, não sei se você já comentou, o dólar em queda também com uma máxima aí de 4,79 e mínima de 4,73. Perfeito. Então vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, que é o Luiz Alves, gestor da Versa. Muito boa tarde, Luiz. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. É um prazer, é meu. Obrigado pelo convite. Luiz, vamos lá. Hoje começou a reunião do Copom. Todo o mercado está de olho em como será esse tão esperado corte da Selic. O governo quer um corte maciço, mas, por outro lado, temos um núcleo de inflação ainda muito resistente. Qual que é a sua visão, qual que é a visão aí da Versa Asset sobre esse possível corte? O que vocês estão esperando e qual é o cenário até o final do ano? A nossa visão, eu acho que é uma das mais doves do mercado, né? Baixista para os juros, né? A gente acredita que a Selic está bastante fora do lugar, principalmente aí, apesar do núcleo ainda estar um pouco resiliente, né? Mas mesmo ele já está bem baixo, abaixo da média dos últimos anos, e a taxa de juros real ela vem aumentando, né? A taxa de juros real, quando medida pela diferença da taxa da Selic com a inflação corrente, ela vem aumentando e se tornando uma coisa absolutamente bizarra, né? Então, a gente acha que o Banco Central vai cortar profundamente a taxa Selic ao longo desse ciclo. Agora, tendo em vista todo o comportamento passado, né, um Banco Central marcado por ser autista, né, para a taxa de juros, a gente acha que ele vai começar devagar. A gente acha que é mais provável que seja um corte de 25, com uma chance razoável de ser 50, né, principalmente depois do que fez o Banco Central do Chile. Mas o correto para a gente seria já começar cortando 100 bases, como fez aqui o país vizinho. Mas a gente acha que vai ser um ciclo longo aí que deve levar a Selic para baixo de 10%. Perfeito. E também, o que a gente está esperando, só para terminar essa questão também da Selic, o que vocês estão esperando das ações, por exemplo, do setor de varejo, que hoje vimos subir bastante, Magalu, Iguatemi, também a CVC, mas por outro lado a Via
foi uma das piores do dia. O que vocês estão aguardando do setor de varejo como um todo após a decisão da Selic de amanhã? Então, o setor de varejo foi um dos que mais sofreu, né, tanto em termos da operação, das vendas, quanto em termos das ações, né, nesse ciclo de aumento de juros. O que tem mostrado os resultados recentes é uma certa resiliência, maior do que a gente mesmo imaginava. Então, as vendas, principalmente ali da parte de mais alto luxo, estão bastante resilientes, né? A parte de mais baixa, média renda sofreu muito mais com o crédito que vem junto com as vendas, né, como a Guararapes e a Marisa, que financiou as vendas, do que até propriamente as vendas, e a gente tem visto essa resiliência de forma bastante positiva, né? O que a gente acredita é que o corte de juros deve continuar ajudando a economia como um todo, né? E aí o setor ele vai a reboque, mas o principal é que a queda dos juros faz com que o valor das empresas que têm uma geração de caixa no longo prazo, vamos dizer assim, né, as empresas que têm maior crescimento embutido nas expectativas, aumentem mais de valor. E isso é uma coisa do varejo, né? O varejo ele tem essa característica. Então, a gente acredita que um corte da Selic mais profundo, como a gente imagina, deve levar ao múltiplo dessas empresas, né? Múltiplo preço-lucro a subir. Então, a gente vê aí que esse setor, assim como outros que são os setores de ciclo longo, né, devem se beneficiar mais com esse corte da Selic. Agora eu queria ir para um dos grandes destaques do dia, né, em relação a tudo que está girando em torno da Petrobras. As ações chegaram a tocar as mínimas nesta terça-feira, em meio às declarações do presidente da companhia, dizendo que não conversou com Lula sobre o reajuste, né? Depois, agora a gente sabe que o Lula pediu, sim, para que ele pudesse segurar o preço ali do combustível o máximo que pudesse, enfim. A gente viu, inclusive, o mercado reagindo até que relativamente bem, né, na mudança de política de preços ali da Petrobras, né? Foi até melhor do que esperado ali em relação ao mercado. Como é que você está vendo aí todo esse burburinho aí na estatal? Típico dela, né? Especificamente dela, né? Ela é a estatal que mais sofre ingerência política, bem mais até do que o Banco do Brasil, que é outro estatal listado, né? E agora tem uma confusão muito instaurada no mercado em relação ao que acontece com o lucro da Petrobras quando ela segura os preços e o petróleo sobe. Porque na época da Dilma, né, que foi quando a Petrobras bateu lá os seus R$4, sei lá, aquele quase quebrou, entre aspas, né? Ela fabricava prejuízos quando ela segurava o preço do combustível aqui e o preço lá fora subia, porque a produção total do Brasil era menor do que o consumo. Essa situação mudou. Então, o que acontece quando a Petrobras segura o preço aqui e o petróleo sobe é que o lucro aumenta, o lucro não diminui. Só que ele aumenta menos do que aumentaria, óbvio, se ela repassasse tudo isso para a bomba, né? Então, se ela pegasse e acompanhasse o preço lá de fora, o lucro ia aumentar. Então, a alta do petróleo, independente do governo estar segurando o preço ou não, é positiva para a empresa. Agora, bem menos positiva do que seria se o governo fizesse o reajuste do combustível. E aí, por outro lado, né, a queda do petróleo é bem mais negativa, né? Porque ela, da mesma forma que a alta é positiva, a queda é negativa, só que o governo tem o viés de baixar os preços quando o petróleo cai. Então a queda ela é mais negativa. Então esse petróleo que saiu dos seus 75 para 85 ajuda a empresa, mesmo que o preço na bomba não aumente. Eu acho que isso é uma das razões pelas quais o preço não cai. E a outra razão pelas quais o preço não cai é que, em função de todo esse risco político, né, a ação ficou muito barata. Ficou muito barata antes da mudança de governo, antes dos cortes de combustível. Hoje ela não é uma ação mais tão barata como era, mas também não é uma ação cara. Então essa dupla combinação aí, eu acho que segura o preço do papel aí onde está, perto das máximas históricas, né? Mas só para complementar esse raciocínio, Luiz, essa defasagem que a gente viu, até mostramos o gráfico aqui poucos minutos atrás, é uma defasagem de dezenas de centavos de reais por litro do combustível. Não vai impactar os resultados, tudo bem, pode ser não nesse trimestre, mas nos próximos trimestres, o resultado do ano em geral, considerando também que a Petrobras tem ambiciosos programas de investimentos, quer novas instalações de refino, quer também voltar em setores onde saiu nas gestões passadas, mas isso não pode prejudicar de fato o orçamento, né, o balanço da empresa? Então, não afeta o lucro negativamente, entende? A partir do
do ponto que estava. Vamos dizer, petróleo a 75 e preço na bomba, para ilustrar, R$3. O petróleo foi para 85 e o preço na bomba continuou R$3. No passado, o lucro da Petrobras cairia. Hoje em dia, o lucro da Petrobras vai subir um pouquinho. Subiria muito se o preço do combustível aumentasse junto com os 75 para 85. Agora, é óbvio que essa geração de caixa da empresa tem que ser compatível com o investimento dela. Então, se ela tem um cronograma de investimento agressivo e aí essa geração de caixa, porque ela não está acompanhando o preço internacional ou porque ela está sendo menos eficiente, não está acompanhando esse cronograma de investimentos, ou a consequência disso é que a alavancagem da empresa vai subir, e a alavancagem subindo, ela vai gastar mais com os juros da dívida que ela vai ter que contrair para fazer esses investimentos, aí o lucro dela vai diminuir. Mas não é esse o cenário que a gente vislumbra, até porque ela ainda tem geração de caixa positiva mesmo após os investimentos que ela faz. Então ela tem um cenário hoje muito mais confortável. Eu acho que ficou, né, essa impressão do passado, né? Mas o que mudou é que a produção dela de combustível aumentou significativamente desde lá do início desde lá 2014, né? Que foi aquele momento complicado até hoje, né? Se eu não me engano, saiu de 2 milhões para 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 de barril equivalente. Esses 700 milhões são a conta, mais ou menos, do consumo no mercado interno. Então, hoje em dia, a Petrobras, ela produz mais do que o mercado interno todo consome. Então, essa que é a diferença que faz com que o lucro dela não caia, né? Então, isso foi uma conta que a gente até mesmo se surpreendeu quando fez ela pela primeira vez lá atrás, na época onde no governo anterior discutia-se mexer no preço, na paridade do preço combustível, né? Então, agora, de todo jeito, assim, por ser uma estatal, sempre fica uma pulga atrás da orelha do que é possível ser feito de caixa de maldade, principalmente investimentos com retorno sobre o capital investido, né? Investimentos com retorno abaixo do que o custo de capital da empresa. Esse é o grande dano que uma estatal pode fazer se por acaso tiver outros interesses naquele investimento. Eu digo, por exemplo, vamos fazer uma refinaria em tal cidade que ela vai me trazer um retorno mais baixo, mas nessa cidade vai gerar uma série de efeitos, externalidades, que vai ser bom para a política pública, vai trazer gente para morar lá, vai aumentar o orçamento de impostos, aí o cara vai poder construir mais escolas e tal, e aí então vamos fazer uma refinaria lá que tem um retorno sobre capital investido de, sei lá, 6%, em vez dos 15%, que é quanto que é o custo médio ponderado da dívida da empresa, mais uma estimativa ali do custo de capital. Então, isso é o tipo de investimento danoso que uma má gestão pode ocasionar na empresa, né? Mas em termos do combustível, hoje a Petrobras está relativamente blindada, o lucro dela, né, em relação à sacanagem do governo. Bom, a gente está falando aí sobre os impactos, né, de algumas decisões, mas eu queria saber a sua opinião sobre a mudança do PPI, nova política de dividendos, né, e essa recompra de ações que você está achando. Eu acho que vem em linha com o que podia se esperar de um governo com mais vontade de fazer investimentos, né? Quer dizer, distribuir via dividendos ou via recompra, aí é uma decisão de otimização financeira, na verdade, né? Quer dizer, você tem que fazer, a empresa tem que ter uma conta do valor dela justo, né? E aí, se por acaso a empresa está lá perto do valor justo, ela distribui via dividendos. Se ela está abaixo do valor justo, ela faz recompra de ações. O que não pode, e que a gente viu várias vezes acontecer no mercado, é a empresa fazer recompra de ações para estimular a alta de preço do papel. Aí você tem um problema futuro, você está destruindo valor para os acionistas, né? Então isso é que pode ser um problema aí para a Petrobras, né? Tentei dar uma melhorada no foco aqui, mas não sei o que aconteceu com a minha câmera aqui, ficou bem desfocada, né? Fica tranquilo que vai dar, com a luz a gente vai dar uma melhorada. Vamos lá, então, enquanto o Luiz melhora a sua câmera, vamos dar uma olhada aqui no mercado. Luiz, faz com calma a parte técnica, que a gente dá uma olhada aqui no mercado como está. Deixou isso, agora voltou, parece que agora voltou o Luiz com a câmera focada, perfeito, voltou o Luiz com a câmera focada. Luiz, então, falamos de Petrobras, falamos do setor de varejo. Eu queria só voltar um pouco a parte macroeconômica, porque a gente
viu dados positivos de exportação no Brasil, mas ao mesmo tempo há sinais, eu estava lendo agora um relatório do Rabobank, de que esse ímpeto, né, exportador do Brasil vai diminuir no segundo semestre. O que vocês estão esperando aí na Versa e isso obviamente vai influenciar diretamente a cotação do dólar. Então vocês aguardam um dólar mais forte até o final do ano e umas exportações com menor intensidade ou não vai mudar muito? Então, de fato, o Brasil teve uma combinação muito profícua, né, que foi uma super safra junto com o preço das matérias-primas lá na Lua. E nesses últimos 12 meses, né, já teve alguma retração desses preços, e espera-se ainda uma safra muito boa, diga-se de passagem, ainda não sabe se vai ser do mesmo tamanho, mas muito boa, mas a preços menores. Isso aí deve impactar, de fato, a balança, que deve ser um pouco menor, mas ainda deve ser uma balança muito boa, né? Ainda deve ser uma exportação líquida bastante razoável. E aí, em relação ao dólar, a gente tem um modelinho nosso proprietário que a gente rodou hoje, por acaso, né, que calcula o dólar justo entre aspas, né, uma estimativa, ninguém sabe o valor do dólar, como não lembro quem falou isso, mas o dólar é a variável para humilhar os economistas, que diz que o dólar está mais ou menos onde ele deveria estar, não tem nenhuma grande deslocamentos, o que explica ele ter caído tanto, além, óbvio, de um saldo comercial bastante positivo, foi a queda do risco Brasil, né, que caiu bastante recentemente, explica essa quedinha aí em torno de 4,80. Agora, o que a gente já chegou a ficar comprado em real e a gente não tem mais, porque a gente imagina que se por acaso o Banco Central for mais agressivo nos cortes, como a gente acha que deveria ser, não tem muito espaço para a moeda apreciar, ainda mais tendo em vista que lá fora você tem uma taxa de juros americana que foi estabilizada agora, né, e não deve começar a cair tão cedo. E além da questão da balança comercial, que já fez pico e tudo mais. Então a gente hoje em dia tem uma visão para o dólar neutra, vamos dizer. A gente acha que ele está bem precificado onde está. Pode ser eventualmente uma boa proteção para alguma proteção temporária para alguma carteira e tal, mas a gente não tem nenhuma convicção nem para um lado nem para o outro, tá? A gente acha que esse preço que está aí realmente é o preço correto, vamos dizer assim. Perfeito. Isabela. Eu queria falar um pouquinho de algumas empresas, né? A gente está em temporada de resultados, tivemos ontem Irani, hoje Klabin, TIM com resultado aí surpreendente. Como é que você está, não sei se você acompanhou aí, está acompanhando esses resultados, está acompanhando algum mais de perto, como é que você está enxergando aí no dia de hoje, qual o resultado que mais se destaca, que mais te surpreendeu? Ecorodovias, que é um investimento que a gente tem aqui do setor de infraestrutura, que já tinha divulgado prévios operacionais bem fortes, mas a parte da tarifa veio melhor do que a gente imaginava, a parte de custos também veio melhor do que imaginava, então foi um resultado forte, e é uma empresa que é bastante interessante na nossa opinião, porque como ela tem um ciclo de investimentos muito alto, mas de endividamento alto, ela é uma empresa que se beneficia muito mais do que uma empresa que tem baixo endividamento e baixo ciclo de investimento, tanto dessa melhora operacional quanto da queda de juros, né? Então ela é uma empresa que se beneficia bem mais de estar operando bem, porque ela desalavanca mais rápido, né, do que uma empresa desalavancada, uma empresa sem dívida. E a gente aqui olha todos os resultados, mesmo das empresas que a gente não investe, porque faz parte do nosso trabalho, né? Então a gente tem nosso comitê matinal, onde a gente repassa, os especialistas dos seus setores repassam tudo que saiu e em época de resultado repassa os resultados. E o que chamou atenção basicamente até agora de resultado ruim foi o resultado de bancos, né? Quer dizer, até agora a gente viu aí um Santander ainda sofrendo com inadimplência, o Bradesco deve vir na mesma toada, né? Então a gente acha que o setor que pode mostrar alguma coisa pontualmente ainda fraca é bancos, o resto tudo está mostrando recuperação, né? Então, tanto da TIM, que você falou hoje, que veio com resultado bom também, com um aumento de preço médio e sem tanta queda de assinaturas, né, com assinaturas resilientes e tal, a própria Ecorodovias, enfim, os resultados estão vindo melhores do que o esperado, né? A gente está ansioso para ver, como a gente falou no início do papo, o resultado do varejo, que é, vamos dizer, o mais sensível aí, né, à economia. E as construtoras, pelo que elas têm divulgado de prévia, parece que venderam bem melhor do que imaginávamos inicialmente, né? Então teve alguma coisa aconteceu aí que está meio mal explicada, que a economia deu uma respirada, apesar do juro muito alto, né? E isso surpreendeu positivamente. Acho que o mercado tinha uma expectativa de uma economia mais fraca durante mais tempo, né?
e já começou a melhorar antes do que a galera previa. E essa tem sido a tônica dos resultados, né? Perfeito. Agora, só queria te perguntar uma questão ligada às ações de hoje, que estão maiores altas, maiores quedas, Luiz. Estou vendo aqui no nosso Profit da Nelogica, a pior do dia foi a Sabesp, que perdeu 4,13% no pregão de hoje, após a divulgação, após a notícia de que o governo do estado vai fazer um follow-on. Por que você acha que a empresa caiu tanto, se o governo de fato vai privatizar a Sabesp? Então suponha-se que a gestão seja mais eficiente. Será que foi o problema de não colocar um limite para um acionista de referência, de não transformar a Sabesp numa corporation, como foi feito no caso da Eletrobras? Ou será que tem alguma outra razão pela qual a empresa, os acionistas não gostaram desse anúncio? Não, na verdade, tem três razões principais. A primeira é que quando você olha uma métrica que a gente usa, a gente investe em Sabesp, e a métrica que a gente usa para olhar esse setor, né, Sabesp Utilities, é a taxa implícita de retorno do papel, a tira implícita do retorno do papel, tá? Isso é para a galera que gosta de valuation, vamos dizer, é a taxa de desconto que zera o upside do papel, tá? Então, a Sabesp ela já tinha a menor tira implícita de todas, ou seja, ela já era, da nossa carteira aqui e do setor, uma das empresas mais caras. Ela está nessa situação. Por quê? Justamente pela expectativa em relação à privatização, que vai torná-la uma empresa mais eficiente e tal. Então já tem parte disso no preço. E aí tem aquela velha máxima do mercado, né, de que as coisas sobem no boato e caem no fato. Então, confirmado uma vez, a privatização está avançando, tem essa realização. Agora, teve uma pequena decepção no anúncio de ontem, que foi a falta de um cronograma, né, e também a falta de algumas definições em relação a como vai ser a remuneração da concessão, tá, que é uma coisa técnica. Se vai ser uma remuneração através da RAB, né, quer dizer, se a empresa vai ter lá uma base de investimentos que ela fez e vai ter, como é no setor elétrico, né, uma empresa de referência que vai estabelecer quanto que essa base de investimentos deve ser remunerada, isso vai gerar tarifa, isso vai gerar o lucro da empresa, ou se vai ter alguma tarifa fixa, com reajuste de inflação, alguma coisa. E isso é uma definição crucial para a gente entender qual é o modelo final dessa empresa de saneamento, né? Então, por um lado, a gente achou bom que você já deu um passinho a mais em direção à privatização, né? Quer dizer, agora você já sabe qual vai ser o modelo, mas, por outro lado, ainda falta um cronograma, saber exatamente quando que vai acontecer esse aumento de capital, né? E tem as eleições municipais aí no meio do caminho que podem empurrar esse cronograma lá para frente, quanto mais para frente for pior. Então foi ruim não ter um cronograma. E também ainda está em aberto qual é o modelo que vai ser usado, que aumenta, vamos dizer, o risco, né, o risco percebido. Mas isso tudo porque a empresa já subiu muito antecipando tudo isso que está acontecendo, antecipando a privatização, que deve gerar aumento de eficiência, corte de custos e tudo mais. Então essa combinação que fez realizar aí hoje com uma noticiazinha incremental. Mas não teve nada de bom, muito bom, nem muito ruim no que saiu, tá? Então foi basicamente isso. Perfeito. Bom, vamos então o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com Luiz Alves, gestor da Versa Asset. Muito obrigado, Luiz, por sua participação. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço, valeu, obrigado. Até a próxima. Até mais. Vamos para um rápido giro do mercado. Nesse momento, o Ibovespa com o aftermarket está reduzindo o tamanho da queda, menos 0,57%, mas está aos 119.622 pontos. Sabesp, pior do dia, 4,13% de queda. Arezzo perde 3,28% e Fleury. Aliás, a Petrobras, 2,10%, a terceira pior do dia. Iguatemi, a melhor de hoje, 2,47%. Magalu ganha 2,39%. Pets, 2,14%. Agora vamos então ao vivo a Brasília, onde acontece neste momento a CPI do MST, onde o ex-ministro de Lula do GSI, Elvido Gonçalves Dias, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, inclusive no 8 de janeiro, presta depoimento na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, na Câmara dos Deputados. Ele então fala... É questionado aí por alguns deputados neste momento, aí a gente está vendo um
dos deputados fazer alguns questionamentos para ele, e também acontece realização de votação de requerimentos. Dentre os pedidos a serem analisados está a convocação do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A sessão, então, do colegiado é transmitida ao vivo aí, então, pela TV Câmara. E a gente está acompanhando, inclusive, outras CPIs estão acontecendo neste momento lá em Brasília. Então, essa CPI que você vê neste momento, vamos ver se ele vai responder a pergunta, o ministro do GSI, para a gente ouvir um trecho. Temos ali ao lado o relator, que é Ricardo Salles. Vamos ouvir um trechinho, então, do ex-ministro do GSI. Tomar uma decisão em cima dele. Obrigado, ministro. Essa falta de comunicação, o senhor acredita que foi falha de quem? Que Ele não chegasse respondeu, informação então, ao senhor? Ao questionamento do deputado. Messias, é uma questão que ele está respondendo algumas questões, algumas ele fica em silêncio. Então vamos acompanhar agora uma outra CPI que está acontecendo, que interessa muito ao mercado financeiro, que é a CPI da Americanas, essa pergunta onde dois ex-diretores da empresa é ouvido, inclusive Miguel Gutierrez. Miguel era um dos que foi solicitado, tinha falado que tinha um atestado ali de saúde, mas neste momento, então, a gente acompanha então a CPI das Americanas na Câmara dos Deputados, audiência para ouvir Miguel Gutierrez, diretor executivo da empresa, e Fábio da Silva Bratti, diretor financeiro e relações com os investidores. Então, essa CPI, auditores independentes e ex-diretores da empresa que foram convocados, então, para participar desta sessão. Vamos ouvir um trecho. Como essas cartas de representação, elas devem ser obtidas, que é a NBCTA 580. Ela até traz ali alguns exemplos que são exemplos padrão, mas ela sugere que sempre que houver outras representações que são consideradas importantes ao longo da auditoria, esses temas sejam objeto de discussão entre o auditor e o auditado. Então, essa discussão sobre os textos a serem inseridos na carta de representação, elas são normais em processos de auditoria, até porque elas precisam exprimir com absoluta fidedignidade e clareza aquilo que foi falado verbalmente pela companhia para o auditor. Então, esse é um processo que é importante a pergunta, porque é importante o esclarecimento. Isso é parte normal do processo de discussão de uma auditoria em relação ao tema das representações feitas pela administração. Então, você imagina que nessa conversa foram... então pode ter havido alguma operação parecida com risco sacado, mas que a gente acha que não tem. Foi isso que foi dito pela empresa ao auditor, e o auditor sugeriu, então não escreve que não temos. Escreve que a gente não tem conhecimento que tem algo que tenha risco. Porque isso significa, senhor Fábio, que de fato houve uma conversa que aponta para o conluio. Porque, na verdade, qual é a questão? Se o primeiro texto é não temos... E o segundo texto não, escreve aí que a gente não tem conhecimento de que o que a gente tem não representa risco, e a gente agora sabe que representava um risco enorme, ou era um processo de fraude, isto é um problema. Me parece que a auditoria, caberia nesse caso ao auditor fazer perguntas para afirmar e entender de fato o que existia, para afirmar no seu relatório de fato o que existia ao final. E não, vamos ajustar, porque vocês não estão querendo dizer tudo o que está dito, o que está feito. Isso, não sei, eu continuo dizendo, na minha opinião, se eu estou corrigindo a tese de um aluno meu, eu posso até sugerir uma redação, mas não uma redação para esconder algo que eu acho errado. Porque se eu discordo daquilo que está escrito numa tese de doutorado, eu não vou dizer para ele, escreve de um outro jeito para disfarçar que você não está errando. Eu tenho que dizer, tem um erro, como orientador de uma tese. Não é o caso. Estamos falando de auditoria, que é mais fiscalização do que orientação. E aí, neste caso, né, eu, sinceramente, a cada resposta eu me reafirmo que esta relação aqui entre a Cláudia, o Rodrigo e a Flávia nessa sugestão de texto é grave, é complicada. Excelência, só lembrando, é um documento emitido pela empresa auditada, e o texto é um texto conceitual, em que afirma que operações com aquelas características que representariam risco sacado ou forfeit, ou elas não existiam. Então... Com a palavra,
A deputada Fernanda Melchiona, Vossa Excelência tem até 5 minutos para os seus questionamentos. Obrigada, presidente. Só antes de fazer os meus questionamentos e minhas considerações, registrar, né, a ausência do envio para essa comissão por parte da atual diretoria das Americanas, do atual CEO, do relatório completo da auditoria. Aprovamos hoje um requerimento. No dia que o CEO Leonardo esteve aqui, nós pedimos toda a auditoria que gerou um fato relevante. Para Fernanda Melchione fazendo questionamento a um dos auditores que está aí depondo nessa CPI da Americanas, Fábio Casageira Mendes. Ele é líder de auditoria, ele que está sendo questionado aí por uma série de deputados nesta CPI da Americanas, que investiga fraudes aí no setor financeiro. Bom, é isso, Carlos. É isso aí, Isa. Vamos então para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com a nossa análise gráfica e a nossa analista técnica. Então, não saia daí, voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5 horas e 38 minutos nesse momento. Aftermarket rolando ainda. Ibovespa cai 0,57%. 119.622 pontos. A Besp cai 4,13%. Pior do dia. Arezzo 3,28%. Fleury 1,86%. Petrobras 2,10%. Por outro lado, Iguatemi sobe 2,47%, Magalu 2,39%, Pets ganha 1,44%. Dólar, por sua vez, também sobe nesta terça-feira, aliás. O dólar volta a subir e chega aos R$4. Deixa eu ver aqui, R$4,79, alta de 1,29%. Vamos agora para a nossa análise
técnica. Nessa terça-feira, a nossa convidada é a Stephanie Oliveira, Head de Análise de Trading na Toro. Olá, Stephanie, muito boa tarde e bem-vinda ao Closing aqui na BMC. Obrigada, Carlos. Boa tarde, Isabela. Boa tarde aí para a produção e para a audiência do BMC News. Bora começar nosso mês de agosto, né, gente? Bora, mas mês de agosto começou com o pé esquerdo, né, Stephanie? Com esse Bovespa em queda livre, perdeu 120 mil pontos. O que você está vendo no gráfico? Seja do Ibovespa, aqui do dólar, depois a gente dá uma olhada nas ações que mais subiram e mais caíram. Vamos lá. Olha, esse movimento de queda que eu observo hoje para o Ibov, eu atribuiria a dois movimentos, basicamente. E se eu pudesse definir em duas palavras, seria realização e commodity. Realização porque nós vimos de um mês de julho extremamente comprador, com ativos renovando máximas históricas, ganhando um ímpeto diante do mercado. Então, a gente começa o mês de agosto com boa parte dos investidores colocando o lucro que já havia auferido ali no mês de julho, colocando lucro no bolso. Então isso traz uma pressão vendedora para o movimento de hoje, que ela é bem coerente, né, se a gente pensar no movimento de alta do mês passado. E commodity, pensando em ativos que tiveram um peso importante nessa queda de hoje, olhando para a Petrobras, para a Vale, elas fizeram um peso no nosso Ibovespa, tivemos ali uma realização, mas sendo muito sincera, gente, esse movimento de queda hoje, ele ainda não me assusta. Eu vejo mais como uma equalização de preço e uma adequação do que são os movimentos naturais do que algo assim para a gente se preocupar, ainda é cedo para se preocupar e deixar de pensar no Ibov numa tendência de alta. Perfeito. E vamos dar uma olhada no gráfico também, Stephanie, da Sabesp, que é a pior do dia. O que você está vendo da Sabesp? E depois da Arezzo e com a Petrobras, né, que está hoje em forte queda. O que você está vendo no gráfico dessas três ações? Eu vou colocar minha tela aqui rapidinho, só para deixar um pouco mais visual para a audiência. Comentando um pouco sobre Sabesp, né, vocês comentaram um pouco mais cedo sobre o que está acontecendo com o papel e a justificativa desse movimento, né? Como a gente escuta muito, o papel ele cai no boato, aliás, ele sobe no boato e cai no fato. Então, quando a gente vem aí finalmente com esse discurso de privatização, com alguns pontos que deixou ali algum atrito para o investidor, o ativo ele acaba realizando, né? E aí hoje está caindo ali mais de 4%. Olhando para o cenário técnico, o que eu ainda enxergo para a Sabesp? A tendência, ela ainda é de alta, Stephanie, mas por quê? Mesmo com esse papel caindo tanto hoje? Porque quando nós olhamos para a formação dos topos e dos fundos, eles ainda são ascendentes, eles ainda estão em patamares cada vez mais altos. Então, a tendência majoritária gráfica do papel é uma tendência de alta. Outro ponto que chama muito a minha atenção foi a defesa na região da média. Por mais que o papel caiu, por mais que hoje foi um dia ali de queda e realização, a gente consegue ver, olha como o preço foi defendido pela média de 21, que é essa média cor-de-rosa minha que passa no preço. Então a gente consegue ver que apesar do movimento de queda, a tendência ela ainda é de alta. O que precisa acontecer, Stephanie, para esse ativo continuar subindo? Melhorar o volume financeiro, que eu apontei aqui embaixo. O volume financeiro precisa continuar sendo projetado acima da média. O investidor tem que continuar tomando risco para a gente conseguir ver se a Sabesp continuar esse movimento comprador. Aí muita gente pode me perguntar, Stephanie, você acha que é hora de comprar olhando apenas para o cenário técnico? A hora de comprar olhando só para o cenário técnico, ela não é agora. A gente precisa esperar um pouco mais de correção de preço, a gente precisa aguardar talvez até um pouco de realização de quem comprou mais barato, comprou lá embaixo, para aí sim identificarmos uma nova oportunidade de entrada. Fora isso, quem tem posição no papel, eu não vejo nenhum problema em manter essa posição de compra. Agora, quem está de fora, aguarda um pouquinho, espera o pullback para não pegar caro e não só gerar liquidez para quem comprou mais barato. Perfeito. E antes de passar a palavra para a Isa, que também tem várias perguntas, Isa, vou roubar só mais um minutinho, que queria também perguntar das maiores altas do dia. Iguatemi, Magalu e Petz. O que você está achando de Iguatemi, de Magalu e de Petz aí no gráfico?
Boa, bora lá, vou colocar aqui no gráfico. Iguatemi é um papel que particularmente eu gosto muito por conta da volatilidade dele. Quem é grafista e gosta de ativos que têm movimentos mais amplos, né? Quando sobe, sobe bem, quando cai, faz um cenário de realização importante. IGTI 11 é uma excelente escolha. Olhando no cenário gráfico, apesar desse movimento de alta de hoje, o ativo, gente, ele ainda está numa região de congestão, tá? No curto prazo, a tendência ela ainda não é uma tendência de alta. A tendência majoritária é porque a gente consegue ver a formação de topos e fundos. Eu diria ali uma tendência de médio prazo. Agora, a tendência de curto prazo do papel, ela ainda é neutra. Observe como a direção do papel, ela é bem ali, ó, de lado, né? É um movimento em que ele não consegue formar topos e fundos em direção única, principalmente uma direção altista. Então, no curtíssimo prazo, o ativo ainda tem uma tendência neutra, então ainda não é uma oportunidade de compra para o investidor que está de olho no papel no curto prazo. Se eu pudesse chamar atenção para duas regiões de atenção, o 21,30 é um suporte super importante. E aí, detalhe, o investidor que surfa movimentos imediatos, ativo fez teste no 21,25, retomou o movimento comprador? Oportunidade de compra. Agora, se o ativo levar a resistência dos 23,20, também é oportunidade para continuar o movimento comprador. Um ponto que eu chamo a atenção de você, investidor que está de olho em Iguatemi, olha a amplitude desse papel. Ele está congestionado numa amplitude de 9%. Gente, isso é muita coisa. Por isso que eu falo, é papel volátil. É papel que quando sobe, sobe muito. Quando cai, ele cai bem também. Essa congestão em 9%, ela é excelente para o investidor que compra aqui, ó, no fundo, encerra no topo, trade fácil, movimentação bem visual e bem gráfica, ali, bem, com um movimento bem assertivo para o investidor que busca essas recuperações imediatas. Perfeito. Isabela, sua pergunta. Eu queria que você desse uma olhada em Ecorodovias aqui, que teve um resultado divulgado aí, um resultado surpreendente. Então, se você puder dar uma olhadinha para a gente ver como está o papel. Agora, Isabela, vou colocar aqui no gráfico pro investidor, que está aí acompanhando a gente no YouTube. O ativo tem uma tendência de alta belíssima. Ecorodovias é outro papel que eu gosto muito de buscar recuperações mais imediatas. Gente, olha como é um papel de preço de tela reduzido. Lembrando, gente, preço de tela não significa que o papel tá barato. É só o preço que ele está sendo negociado. É um ativo ali de R$8, então as movimentações, elas são bem explosivas. Hoje está subindo ali 8,58%. Tem uma tendência bonita de alta. O ativo está seguindo bastante pela média de 9 períodos. A média de 9 períodos que eu utilizo, essa azul aqui, ó, é uma média que vai balizar os preços de curtíssimo prazo, tá? Então é aquela movimentação mais imediata possível. Ativo tá seguindo pela média de 9, tem uma tendência de alta bonitíssima e olha como o volume financeiro aqui embaixo, ele tá acima da média. Isso pode indicar que de fato o investidor tá tomando risco em relação à Ecor, ele tá comprando papel, mas aí eu tenho 2 pontos de atenção. Stephanie, eu tenho Ecorodovias na compra, tô posicionado. Vale a pena manter? Vale a pena manter. O ativo tá muito bonito, rompendo uma resistência ali, ó, agora dos 8,35. Agora, Stephanie, eu tô de fora, o que que eu faço? Aguardo um pouquinho, deixa o papel fazer um pullback. A região de suporte dele é o 7,21. Testando aquela região é uma nova oportunidade para você que ficou de fora, perdeu aí, ó, o voo que decolou, para uma nova oportunidade de compra. Mas a tendência tá belíssima e é uma tendência de alta. Perfeito, perfeito. Agora, o último ponto que eu ia te perguntar é Vale, né? O que você está achando de Vale aí no gráfico? Vamos lá. Vale 3, queridinha dos traders, teve um peso ali super importante para o movimento do Ibov, gente. Contribuição de Vale foi mais de 1% para esse Ibov subir no mês de julho. Agora, vamos lá, eu compro Vale agora eu não compro Vale, mas eu ficaria muito de olho para daqui a pouco pensar em fazer uma compra em Vale numa visão de curto prazo, tá? O ativo tá respeitando demais essa região de suporte que a gente está observando, essa briga ali, né? Ele
foi lá nos R$63, acelerou a alta. Aí é um outro ponto para se atentar. Olha como o papel ele está, de certo modo, congestionado numa amplitude muito alta, gente, ainda mais para Vale. Entre os 64 e os 71, a gente está falando ali de uma amplitude de mais de 12%. Isso aí, para quem busca recuperação imediata, é assim, é nadar no mar livre. Então, assim, agora o ativo está muito próximo à região das médias, está sendo balizada por ela. Esse papel acima dos 69,70, eu acho cenário super interessante para compra de curto prazo, tem espaço para performar ali mais uns 5% até aquele topo, mas se eu pudesse monitorar duas regiões em Vale, é esse o suporte dela dos R$64 e a resistência dos 72. Não tô vendo Vale muito abaixo dos R$64 por agora não, tá, gente? Acredito mais numa Vale compradora. Perfeito, perfeito. Isa, tem mais alguma pergunta para a Stephanie? Podia ver, Suzano, por favor, teve divulgação de seus resultados também? Vamos lá. Suzano, vou colocar aqui no gráfico. A Suzano, gente, para um investidor que às vezes quer fugir um pouquinho de Bovespa, é uma ótima escolha, Isabela, porque é um papel que ele tem uma correlação com a celulose, tem uma correlação muito legal com o dólar, então você quer comprar um papel, quer dar uma fugida ali do que anda junto com o Ibov, Suzano é uma excelente escolha, não à toa, gente, olha como que ela subiu hoje, mesmo depois de altas importantes, com esse dólar hoje subindo bem, né? O papel vem desde o pregão do dia 21/7, altas praticamente sem pausa, com pequenos respiros, né? E hoje veio para romper uma resistência importante, que é a região do 48,25, tá? Mas aí, eu quero chamar a atenção para o investidor, para um indicador que muitas das vezes a galera não se atenta, que é a volatilidade histórica do papel. A volatilidade histórica de Suzano está bem baixa. Isso significa que a amplitude dos movimentos, ela não vai ser tão alta assim nos próximos pregões. Então, se você quer comprar Suzano agora para acelerar um movimento comprador muito amplo, com muito percentual, a hora não é agora, a volatilidade histórica dela está reduzida, a gente precisa começar a observar uma virada nessa volatilidade histórica para tentar pegar um ímpeto maior nessa Suzano. De todo modo, a tendência no papel no curto prazo, ele está virando para um viés de alta, se confirmar a resistência do 48,33, abre espaço para novas altas, e aí eu me atentaria à resistência dos 51,60 e dos R$57, mais ou menos. Mas lembrando, volatilidade histórica, ela está reduzida e isso pode fazer com que a amplitude dos movimentos seja menor. Então toma muito cuidado para você alinhar a sua expectativa às projeções do papel. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer com todos os papéis que a Stephanie Oliveira, head de análise de trading da Toro, mostrou pra gente. Stephanie, muito obrigado como sempre, é um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada, Isabela, a audiência que está aí com a gente. Um ótimo mês de agosto para todo mundo, pessoal. Para todos nós, obrigado, Stephanie. E vamos encerrando o nosso closing, a notícia que acaba de chegar aqui na redação. A Isa tinha antecipado essa notícia, né, Isa? Do Arthur Lira, que decidiu postergar, adiar a aprovação do arcabouço fiscal por tempo indeterminado. O presidente da Câmara decidiu hoje, com líderes partidários, adiar o novo marco fiscal, que deveria ser aprovado pela Câmara. A intenção é aguardar o desfecho da reforma ministerial, que poderia abrir espaço para o PP, partido de Lira, e também para os republicanos dentro do governo, e só votar a proposta então seria perto do final do mês de agosto, caso esta reforma ministerial seja de fato realizada. O governo é contra o adiamento, mantém a expectativa de voto rápido do arcabouço fiscal. O argumento é que a sanção é necessária para elaborar o projeto de LOA. Então vamos ver o que vai acontecer, lembrando que temos também a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, até de 2024, né? Então é necessário para o governo aprovar o quanto antes o arcabouço fiscal.
5 horas e 53 minutos. Vamos para o gráfico do dia rapidamente. Temos ainda muitas notícias para comentar com vocês. O gráfico do dia desta terça-feira é um gráfico que mostra a situação da economia americana e o risco que a economia americana entre em estagflação, ou seja, que possa ter uma estagflação nos Estados Unidos com um PIB caindo e uma inflação subindo, mas o último dado sobre o PIB americano está atenuando, está diminuindo os temores sobre a possível estagflação da economia americana. O segundo trimestre do ano fez melhor do que se esperava e com isso então temos um crescimento real anualizado do PIB que acelerou para 2,4% no segundo trimestre de 2023, dados divulgados na quinta-feira passada, superiores aos 2% esperados pelo mercado. Mas, além disso, além dessa surpreendente alta do PIB, temos também um declínio do índice de inflação, com o PCI que diminuiu para abaixo dos 4,1% do trimestre anterior, foi para 2,6%. Então, uma queda importante. Então temos um PIB real subindo e uma inflação caindo. Riscos de estagflação afastados cada vez mais. Antes de encerrar, Ibovespa queda 0,57%, 119.622 pontos. Sabesp pior do dia, Iguatemi a melhor do dia. Como estão as bolsas lá fora, Isa? As bolsas lá fora encerram em mistas, aí Dow Jones 0,20% de alta, S&P 500 0,27% de queda e Nasdaq 0,43% de queda. Já que a gente está falando de internacional, só para a gente encerrar com uma última notícia, aí Venezuela envia proposta para entrar no BRICS. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que enviou o pedido para entrar então no BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, às vésperas da próxima reunião da cúpula, que vai ser no dia 22 de agosto, esperamos que seja avaliada, segundo Maduro, ali durante um programa de televisão, ele falou aí que o grupo tem uma fila ali de 4 dezenas de países interessados nessa adesão e hoje a Rússia disse que tem interesse de outros países de entrar aí no BRICS, é a prova de crescente aí do bloco no cenário mundial, então tá aí o pedido da Venezuela enviando sua proposta formal para a entrada no BRICS. É isso, então a gente fica por aqui, a gente se vê amanhã. Valeu, Carlos. É isso aí, Isa. Muito obrigado e muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e a gente se vê amanhã, sempre a partir das 4 horas, para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras